Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. O profeta Amós é um dos profetas que tratam do estado moral do povo. Fala especialmente de Israel, que, como vimos já nos livros históricos, apresenta mais particularmente o povo como tal, enquanto que Judá não era senão como uma apanágio da casa de Davi, embora, sem dúvida, também em Judá, um remanescente do povo não cessasse de subsistir. Esta profecia, que não se estende a uma época tão avançada na história de Israel como a de Oséias, exprime-se num estilo menos ardente que este último. O pecado não é perseguido com o mesmo fogo consumidor de zelo e de vingança moral e caracteriza a linguagem ardente e entrecortada do profeta Oséias, e séria a maneira de Oséias falar, porque já estava num estado avançado os dias de Oséias. Nada de mais decidido, sem dúvida, contra o mal do que a palavra de Amós, embora seja mais simples. Ela fala de mais alto, por assim dizer. Em Oséias, podemos ver a angústia produzida pelo Espírito de Deus num homem que não sabia suportar o mal no povo que ele amava como sendo o povo de Deus, enquanto que em Amós encontra-se mais a calma do julgamento do próprio Deus. Há muito menos pormenores acerca do pecado. São assinaladas certas faltas, mas mais salientes de um caráter especial, e é anunciado o julgamento mais completo e mais absoluto. No princípio, o eterno Deus, no lugar do seu trono, proclamando os seus direitos, brama de Sião e faz ouvir a sua voz de Jerusalém. Depois, ao fim, vem o estabelecimento da família de Davi e do próprio Israel. Podemos notar que antes de pronunciar o julgamento de Israel e de Judá, é também proclamado as das nações circunvizinhas, tanto pela sua hostilidade como pela sua crueldade para com o povo, conduta essa essencialmente oposta aos sentimentos que convém à humanidade, ainda que Israel tivesse de sofrer, porque Deus tem isso em conta. A Síria deve ser levada cativa para Kir, ou seja, a Síria. O país Síria devia ser levado cativa para Kir, que é na Assíria. São dois países diferentes, um é Síria, a outra é a Síria. O meio empregado para julgar os outros não é assinalado. Gaza e os filisteus, Tiro, Sidom, Amon, Moabe, são passados sucessivamente em revista, e finalmente Judá e Israel. Deus entra em muito mais pormenores a respeito dos pecados do seu povo, especialmente bem o que caracterizava as diversas nações julgadas, mas com Israel entra numa enumeração mais circunstanciada. Podemos notar ainda que o que vimos já algures, que esses julgamentos do eterno Deus se aplicam às nações estabelecidas no território prometido a Abraão e pertencendo, segundo esse dom de Deus, ao povo de Israel. Deus purifica a sua terra daquilo que a sujava, e infelizmente, e por consequência, de Judá e de Israel também, mas reclamando e conservando os seus próprios direitos, os direitos de Deus, que ele exercerá em favor de Israel em graça nos últimos dias. Podemos ver aqui a loucura dessa esperança dos inimigos do povo, que procuram a sua ruína com o pensamento de que dela tirarão algum proveito.
Deus pode castigar o seu povo, sem dúvida, e deve pôr em evidência o seu próprio caráter, o caráter de Deus, mas a malícia dos inimigos de Israel atrai também o julgamento sobre eles. A respeito de Judá, o Senhor assinala em particular o desprezo da lei e a desobediência aos seus mandamentos. Mas com Israel, o pecado assinalado tem um caráter mais independente da lei, o que facilmente se compreende dada a posição desse povo, e liga-se ao abandono do temor de Deus. O homem deixa de temer ao Senhor, e o Senhor deixa-o entregue à sua tendência de oprimir aqueles sobre os quais exerce alguma parcela de autoridade e ao egoísmo do seu próprio coração. Mas o Senhor tem os olhos postos sobre os que sofrem. O opressor vende o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. Não se inquieta com o sofrimento dos pobres, e mesmo no pretendido altar do Senhor deita-se sobre roupas dadas em penhor por causa da necessidade e alegra-se por ocasião das multas impostas por hipotéticos delitos, esquecendo que Deus os tinha feito subir do Egito e destruído os seus inimigos para os colocar na posse da sua terra, e tinha dado sinais de uma relação muito particular com ele, com o Senhor, quer por pessoas postas à parte para Deus, quer por aqueles que lhes tinham enviado em seu nome. Mas eles tinham induzido uns profanarem-se e outros a mão lhe falarem da parte do Senhor, a parte do Senhor Deus. O Senhor tinha o coração como que esmagado pelos pecados deles e punha-se julgá-los. O Senhor estava colocando-se para julgar essas pessoas. A acusação que lhes é feita é desprezarem os pobres e muitas vezes repetida nessa profecia, o desprezo pelos pobres. Note no capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 11 e no capítulo 8, versículo 6. Isto especialmente em relação com Israel. Em seguida, depois de ter assinalado cada uma das nações que se encontravam no território prometido a Abraão, Deus dirige-se a Israel e a Judá. No mesmo tempo, a toda a família que ele tinha feito subir do Egito. Era a única que o Senhor tinha reconhecido de entre todas as nações. Por isso Deus a puniria pelas suas iniquidades. Princípio solene, mas muito simples. Se estamos na posição de testemunho prestado a Deus, é preciso que esse testemunho seja segundo o coração e os princípios de Deus, que não falseie o seu caráter, o caráter de Deus, e que o nosso comportamento seja de acordo com a nossa posição. E quanto mais esse testemunho for imediato, mais Deus será zeloso a respeito da sua glória e da sua fidelidade. O julgamento começa pela sua casa. Se houvesse mal na cidade, o Senhor atuaria. Deus não pode andar junto com algo com que não esteja de acordo. Duas declarações muito importantes estão ligadas a este princípio. Se Deus intervém e faz ouvir a sua poderosa e terrível voz, é porque há uma razão para isto. Por outro lado, Deus não atuaria sem advertir o seu povo, não faria nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Mas o leão tinha rugido. Não se devia tremer? O eterno Deus tinha falado. O profeta não poderia calar-se. Era esta a condição de Israel. É a este último reino que, de momento, o Espírito de Deus se dirige particularmente. Não deviam restar senão alguns pequenos fragmentos, como pedaços de um cordeiro que se retirasse da boca de um leão que o tivesse devorado. Enfim, falando aqui de Israel, o Senhor assinala os seus altares idólatras e anuncia que toda a sua glória seria devastada. Podemos notar ainda aqui como o reino de Israel é considerado como sendo todo o povo, embora Judá
também seja, por sua vez, nomeado e julgado. Note, por exemplo, no versículo 9, 12, 13 e 14. Salvo os 2 primeiros capítulos, que vão juntos, cada capítulo em Amós contém uma profecia distinta. O capítulo 4 apresenta a opressão dos pobres e o culto que os filhos de Israel prestavam, na sua opinião, nos lugares que eles tinham escolhido. Deus também atuaria como ele o entendesse, como Deus o entendesse. Aliás, já o tinha feito. No entanto, eles não tinham voltado para o Senhor. Ele tinha repetido os seus castigos, Deus tinha repetido os seus castigos da maneira mais significativa, mas em vão. Por isso Israel devia preparar-se para se encontrar com o seu Deus. O capítulo 5, após ter deplorado a ruína de Israel, põe em contraste os lugares do seu falso culto com o Deus eterno, o Criador, e intima-os a virem a Ele para que tenham vida. Mas Israel adiava o pensamento do dia mau. O mal triunfava. O homem prudente guardava silêncio porque se tratava de um mau dia. No entanto, o Espírito Santo chamava ao arrependimento. Talvez o Senhor tivesse compaixão da aflição de José. Havia, no entanto, no meio de toda aquela iniquidade, os que faziam profissão de desejarem o dia do Senhor, mas o profeta anuncia-lhes que esse seria um dia de pavor e de julgamento, de trevas e não de luz. Cair-se-ia de uma infelicidade noutra, não menos pavorosa. O eterno Deus não desejava as suas ofertas nem os seus sacrifícios. Não suportava as suas festas solenes. Queria, sim, a justiça e o juízo. Mas eles eram sempre os mesmos, desde o começo. Não era a Deus que os seus corações tinham adorado no deserto, mas sim ao seu Moloque e ao seu Renfã, que os seus corações tinham feito para si mesmos. Por isso, seriam levados cativos para mais longe ainda do que o país constituía agora o objeto do temor deles. O último apelo do profeta é de um alcance extraordinário. O mau princípio, que era a sua ruína, estava lá desde o começo. A intervenção do poder de Deus tinha-o detido e tinha desviado o seu efeito, mas ele, o povo, estava lá com o declínio da fé e da piedade, quando os interesses humanos tinham quebrado o freio que o retinha. Agora esse mesmo mal tinha reaparecido. Os vitelos de Dan e de Betel renovavam o bezerro do deserto. Israel mostrou-se tal como é em si mesmo. Qualquer que tinha sido a paciência de Deus, e o julgamento é dado no primeiro ato, que mostrou o que ele, o povo, tinha no seu coração. Note-se de novo aqui como Israel é considerado moralmente como um todo, ao falar das 10 tribos. De resto, toda esta profecia põe isto em evidência de uma maneira clara e impressionante. O capítulo 6 insiste sobre a falsa confiança que enganava os grandes de Israel. Israel poderia ser julgado como Calné e Amate, são duas cidades. Os seus grandes entregavam-se ao luxo como se a prosperidade fosse apanágio de todos, ou seja, fosse a herança de todos. Essa palavra apanágio tem esse sentido. Herança, ou bênção, ou fosse a prosperidade. Não sentiam a aflição de José, por isso seriam cativos entre os primeiros. O eterno Deus entregaria Israel à desolação. Ele aborrecia a glória de Jacó. Este confiava naquilo que não era senão vaidade, confiava no seu bezerro de ouro, mas aquele que ele desprezava, ou seja, Deus, suscitaria um inimigo, que poria tudo em desolação.
desde Amate, o lugar, a cidade, desde Amate até a fronteira do Egito. Durante muito tempo Deus tinha tido paciência. Por mais de uma vez tinha estado prestes a entregar Israel ao julgamento, mas não o fez. No capítulo 7, vemos a intercessão do profeta, isto é, do Espírito de Cristo que atuava nele, intercessão cuja eficácia era realmente fundada sobre os sofrimentos de Cristo. Veja, por exemplo, o Salmo capítulo 18. Tinha detido o flagelo, ou seja, esta intercessão que é dirigida no Espírito de Cristo, tinha detido o flagelo de momento. Mas agora o Senhor levantar-se-ia para o julgamento. O fio de prumo na sua mão e nada... ele estava com o fio de prumo na sua mão e nada poderia desviar o Senhor desse intento. Israel tinha de cair como a família de Jeú, e é efetivamente o que teve lugar. Talvez os julgamentos precedentes se apliquem à queda da família de Jeroboão, filho de Nebate, e da família de Acabe. Israel tem sido reerguido após cada um desses acontecimentos, mas não após a queda da família de Jeú. Uma tal profecia não convinha na capela do rei. Uma religião arranjada politicamente pelo homem, sem o temor de Deus, não pode suportar o testemunho da verdade. Betel era a casa do reino. O sacerdote relata tudo ao rei. O profeta que fosse para Judá. Lá o eterno Deus era reconhecido e ele podia anunciar ali a verdade. Mas aqui não havia lugar para verdades desagradáveis. Era o rei quem dispunha das coisas religiosas. Aqui o homem era o mestre, mas o eterno Deus nunca renuncia aos seus direitos. Amós não era nem profeta, nem filho de profeta, mas se tratava de uma função que ele exercesse segundo o homem. Se tratava de uma função que ele exercesse segundo o homem, Amós, nem segundo o desejo do seu coração. O Senhor tinha-o tomado na sua soberana vontade, e a sua palavra, a palavra do profeta, era a palavra de Deus. O sacerdote que a ela se opusesse sofreria as consequências da sua temeridade, e Israel seria certamente levado cativo. O capítulo 8 renova a declaração que o fim de Israel tinha chegado por causa da sua iniquidade e que Deus já a não suportaria por muito mais tempo. O profeta assinala também a angústia em que estaria o povo ao ver-se privado de toda a proteção do Senhor. Aqueles que confiavam nas vaidades que Israel tinha estabelecido para si mesmo cairiam e não mais se reergueriam. O capítulo 9 de Amós anuncia o próprio Senhor como dirigindo o julgamento, de sorte que de modo nenhum Israel lhe escaparia. Deus os traria como nação que lhes era estranha, como filisteus ou sírios, que na providência de Deus tinha feito subir de outros países. Todavia, Deus não se esquecia de Israel. Executava Deus mesmo o julgamento, e assim, enquanto Israel fosse cirandado por todas as nações do mundo, nem um só grão se perderia. Os maus, que não crescem no julgamento, nele se veriam envolvidos. Nesse dia, no dia em que o eterno Deus executar o seu julgamento final no meio do povo, ele, Deus, reedificará não o tabernáculo de Jeroboão ou de Jeú, aos quais Deus tinha dado um lugar por algum tempo no seu governo, no governo de Deus de longa paciência, mas sim cumprindo os seus próprios desígnios de graça, Deus mesmo fazendo isto. Ele reergueria o tabernáculo de Davi, Davi o seu eleito, e o reedificará na sua glória.
reerguê-lo-á inteiramente das suas ruínas, para que a sua prosperidade possua o remanescente de Edom e de todas as nações trazidas ao conhecimento do nome do Senhor. É interessante notar que esta parte da passagem de Amós, que fala sobre o tabernáculo de Davi, é citado pelo apóstolo Tiago no capítulo 15 de Atos. Aqui é evidente que se trata dos últimos dias, aqui em Amós. Algumas vezes se tem querido insistir sobre a sua aplicação em Atos, à mesma época, apoiando-se nas palavras onde é dito depois disto, mas estou convencido de que se tem apreendido mal o alcance do raciocínio do apóstolo. Ele cita a passagem por uma expressão apenas, sem se ocupar de todo o resto. É por isso que estou certo, ele se contenta com a tradução do 70, ou seja, a Septuaginta, Tiago. Ele se contenta com a tradução da Septuaginta. Essa expressão note o que diz: todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. A questão consistia em se saber se os gentios podiam ser recebidos sem se fazerem judeus. Após ter afirmado este princípio, Tiago mostra que os profetas estavam de acordo com a sua declaração, pois este é o assunto de Atos capítulo 15. Os gentios estavam sendo salvos e não precisavam se tornar judeus. Não fala do cumprimento da profecia. Tiago não fala do cumprimento da profecia. Adiantando somente que os profetas sancionavam o princípio de que os gentios usariam o nome do Senhor. Note o que é dito: todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Devia, pois, haver ali alguém a quem convinha essas palavras. Deus conhecia desde a fundação do mundo todas as suas obras, fosse qual fosse o momento em que devesse pô-las em evidência. Seguindo o nosso estudo, nós vemos que o eterno Deus traria então também Israel do seu cativeiro e restabelecê-lo-ia em plena bênção, gozando dos frutos da sua terra. Plantaria o seu povo no seu país e ninguém mais o arrancaria dali, dessa terra que Deus mesmo lhe tinha dado. Assim encontramos, anunciados neste profeta, o julgamento do reino de Israel, mas aplicado ao conjunto de Israel como nação e a sua reedificação assegurada em relação com o restabelecimento da casa de Davi nos últimos dias. Restabelecimento que Deus cumpriria e ao qual nada podia impedir. Deus os plantaria e ninguém os arrancaria. Testemunho que seguramente nunca foi cumprido até hoje, até agora, mas que o será certamente. Israel será restabelecido no seu país e nunca mais será arrancado dali. Talvez uma nota seja importante aqui a ser destacada, que Israel hoje tem o seu lugar de volta como nação, mas ela não está se cumprindo esta profecia, porque isto inclui Israel como cabeça das nações. Ela foi trazida de volta, mas ainda não está cumprido a totalidade desta profecia. Em geral, este profeta apresenta-nos não grandes feitos públicos do governo de Deus, mas sim os caminhos de Deus com o povo, em vista do seu estado moral. As 10 tribos, isto é, o reino de Israel, que estava ao norte, são ali consideradas como representando todo Israel como nação responsável. Os bezerros de ouro do Sinai e de Betel constituem a ligação moral do tempo do profeta, com o tempo em que eles se encontravam no princípio, quando subiram do Egito pela graça e pelo poder de Deus. As profecias terminam, como vimos, com o restabelecimento de todo o povo em bênção sobre a família de Davi, segundo a soberana graça de Deus, que não muda. Estas seriam para toda a nação
as graças asseguradas de Davi,